Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos! À nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre cronograma de estudos. Eu vou abrir aqui um Excel em branco junto com vocês e nós vamos traçar as temáticas que eu entendo que sejam importantes para que vocês possam estudar para conseguir a aprovação no exame de suficiência. E quem estiver comigo no final da aula, eu vou disponibilizar esse cronograma para vocês aqui, para que vocês possam utilizar como guias aí na jornada de estudos de cada um de vocês. Combinado? Legal, legal, legal. Sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Oswaldo Marques e aqui eu ajudo estudantes e profissionais da área contábil a conseguir a tão sonhada aprovação no exame de suficiência. E vai ser um prazer ter você aqui comigo nessa jornada também. Então já coloca aqui para mim nos comentários aqui embaixo se essa é a primeira vez que você está assistindo aula comigo, se você já vem acompanhando de um certo tempo e se essa vai ser a tua primeira tentativa na prova ou se você já veio de alguma reprovação. Legal? Assim a gente já vai se entrosando aí. Eu vou entendendo um pouquinho como é que está a tua jornada de preparação para a prova do exame de suficiência, para que a gente possa seguir juntos aí nessa caminhada até nessa nossa jornada, né, até a tua aprovação no exame de suficiência. Lembrando que para você que me acompanha aqui, né, que eu chamo carinhosamente de turma da pipoca, né, toda terça-feira, ao vivo, a partir das 20 horas, eu faço uma aula aqui de conteúdo técnico voltada para a prova do exame de suficiência. Então, se é essa a tua intenção, se passar na prova do exame de suficiência é o que você quer, me acompanha que toda terça-feira tem um conteúdo novo que eu rodo aqui para a gente poder estudar juntos. Beleza? Maravilha, maravilha. Então, já estou com o meu Excel em branco aqui, para a gente poder iniciar aqui a nossa jornada. Coloquei aqui uma programação para poder trabalhar aqui em 4 semanas. E o que eu vou explicar para vocês aqui, ó? Aqui eu vou colocar o que eu entendo que seja importante, tá? Então eu vou começar aqui de antemão, aula ao vivo. Então toda terça-feira tem aula ao vivo, então já vamos colocar aqui, para a gente já deixar marcado, que toda terça-feira tem aula para a gente poder estudar aqui. Muito bem, toda terça-feira tendo aula, show de bola, maravilha. O que eu colocaria de conteúdo para que vocês possam estudar aqui? Gente, lembrando que assim, nesse cronograma gratuito que eu vou liberar para vocês, que a gente vai montar juntos, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou organizar uma temática com assuntos que eu julgo como sendo importantes para que vocês possam estudar. E aí, assim, vou liberar para vocês esse cronograma de forma gratuita, digamos. E aí o que você vai precisar fazer? Daí para frente você vai se virar para poder procurar esses conteúdos em livros, apostilas, aulas no Google, no YouTube, enfim, para que vocês possam estudar sobre esses conteúdos, legal? Sim, quem é da Turma Ninjas, né, já vai ter todo um programa de acompanhamento lá dentro, nas inscrições que nós encerramos na semana passada, e para você que não conseguiu comprar o curso Ninjas, né, que não conseguiu entrar na turma, eu vou liberar para vocês esse cronograma aqui, que de alguma forma já vai te ajudar, te dando um norte aí, no que você vai conseguir para que você passe na prova, fechado? Então vem para cá, ó. Então vamos lá, pessoal. O que eu colocaria aqui no cronograma para que a gente possa iniciar aqui os nossos estudos? Eu começaria aqui pela parte de história da contabilidade. Aqui eu estou falando da disciplina de teoria da contabilidade. E aí eu estudaria a parte de história da contabilidade. Acho que é um conteúdo bom aí para poder começar. Beleza. Depois de estudar a parte de história da contabilidade, eu entraria na parte das conceituações lá da NBCTG 00R2 em relação aos grupos de contas, tá? Tipo, ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, PL, receita, despesa, enfim, eu daria uma olhada aqui nessa parte que eu julgo como sendo importante. Beleza. Aqui, para a quarta-feira, ainda sobre a parte de teoria da contabilidade, se bem que aqui, como a gente já estudou 2 conteúdos grandes, eu tiraria aqui a nossa quarta-feira, teoria da contabilidade, aí eu faria resolução de questões. Sobre o que, Oswaldo? Sobre esses conteúdos que você estudou aqui na terça-feira, na segunda, né?
Porque as aulas de terça, né, você já vai ter um conteúdo específico para poder estudar, né, que a gente trabalha por meio de votação. A gente escolhe, bota os temas. É assim, gente, ó, toda terça-feira, quando tem aula ao vivo, normalmente um dia antes, eu mando uma enquete para vocês com opções de temas para vocês poderem estudar. E aí, na aula da terça-feira, a gente escolhe o tema mais votado e o tema mais votado é o tema da aula. Então, basicamente, funciona dessa forma, beleza? Muito bem. Aqui, na quarta-feira, eu faria, dentro da teoria da contabilidade, eu faria uma resolução de questões, do que a gente estudou aqui na segunda. Entrando aqui na quinta-feira, ainda sobre a parte de teoria da contabilidade, o que eu estudaria? Deixa eu colocar assim para ficar bem legalzinho, ó. Que aí fica mais organizado. Gosto de deixar tudo bonitinho. Eu acho que fica melhor de vocês se organizarem. 2. Pronto. Então tem 2 conteúdos aqui para poder estudar. Aqui na segunda-feira. Pronto. Que seriam os grupos de conta. Legal. Entrando aqui na quarta, eu pegaria 3, a parte de características qualitativas, que também está lá na NBCTG 00R2. Beleza. E aqui eu já iniciaria o estudo da parte de plano de contas. Não vou nem botar plano de contas por enquanto, vou colocar aqui classificação de contas. Classificação de contas. Que seria o plano de contas. Plano de contas. E aí eu daria um enfoque nesse primeiro momento aqui. Eu estudaria a parte de balanço, estrutura, né? Vou colocar assim, olha. Estrutura de balanço e DRE. Que são que é a base, né? São as demonstrações mais importantes. Se você vê estrutura de balanço e estrutura de DRE, que já é muito bom. Porque assim, ó, falar em questão de classificação de contas e falar em questão de DRE na prova são 2 temas bem esperados na prova do exame de suficiência, digamos assim, porque são conteúdos que sempre caem na prova, tanto historicamente já vinha sendo cobrada pelo exame de suficiência, né, com a Fundação Brasileira de Contabilidade e depois com a Consulplan, como a própria FGV também costuma cobrar isso em prova. Então, vamos unir o útil com o agradável, digamos assim, né, porque a banca gosta de explorar isso aqui. Beleza. Finalizado isso, aqui na sexta-feira, aí eu entraria na parte de resolução de questões. Pronto. Beleza. Entrando aqui para o sábado, ainda dentro da parte de teoria da contabilidade, o que eu viria aqui? 5. Eu viria a parte de natureza das contas. E eu viria a parte de lançamentos contábeis. Lançamentos contábeis. Pronto. Que aqui já é um tema bem longo para poder estudar. Lançamento contábil é sempre um tema bem danadinho. Ainda sobre lançamento contábil, se você quiser, você pode até colocar assim, 6.1, sobre, aqui na parte de lançamento contábil, tem os lançamentos de primeira, segunda, terceira e quarta fórmula. O que é isso aqui, Oswaldo? Já foi questão de prova, não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que se você não souber, na hora da prova tu vai boiar. Porque tem uns lançamentos, deixa eu só organizar aqui, pronto. Porque tem uns lançamentos que são um débito e um crédito. Aí tem lançamento que são 2 débitos e um crédito. Tem lançamento que são 2 créditos e um débito. Tem lançamento que tem 2 ou mais créditos e 2 ou mais débitos. E aí existe a classificação para que você possa entender quando se trata de um lançamento de primeira, de segunda, de terceira ou de quarta fórmula. De repente pode ser uma questão boa para poder cair na prova. É um conteúdo simples, que se você entender direitinho, facilmente você acerta a questão, mas que se você não lembrar na hora da prova, não tem nada que você possa espremer no planeta Terra que vai fazer você lembrar isso aqui. Então,
eu estudaria isso aqui firme, tá? E como aqui é sábado e a gente tem um sábado, seria um dia mais longo, né? Então eu tiraria o próprio sábado também para poder fazer resolução de questões, que aí de repente você estuda o conteúdo de manhã e faria uma resolução de questões de tarde. Então aqui eu já fecharia aqui a minha primeira semana e no domingo seria um dia para poder fazer revisão. Domingo seria um dia para poder fazer revisão. Gente, tão importante quanto estudar o conteúdo é você revisar a matéria. Porque se você ficar só estudando, o que vai acontecer? Vai chegar no dia da prova, você vai olhar para a questão, você vai botar a mão na testa e vai dizer, putz, cara, oh meu pai amado, eu estudei esse conteúdo aqui, mas eu não lembro para poder acertar a questão. Já aconteceu ou não aconteceu com vocês isso? Coloca aqui para mim no chat e diga a verdade. Vamos lá. Aconteceu ou não aconteceu de você já chegar no dia da prova, você botar a mão na testa e se perguntar, né? Caramba, eu não lembro mais isso aqui, e agora? Assim, é uma coisa muito comum de acontecer, porque assim, ó, a grande maioria do pessoal, né, que vai fazer a prova tem sempre aquela ansiedade, aquele desespero de querer abrir a boca e dizer que já conseguiu terminar de estudar tudo. E aí você atropelando os conteúdos, estudando de forma desenfreada, só estuda o conteúdo, não responde questões, não faz revisão do conteúdo. O que acontece? Chega no dia da prova, parece que você estudou tudo e não estudou nada, porque você não lembra e não tem a capacidade de poder acertar as questões. Porque, gente, uma coisa é você estudar o conteúdo. E outra coisa completamente diferente é você entender como é que aquele conteúdo cai na prova. Porque tem a malícia, tem a pegadinha, tem casca de banana. O examinador mistura tudo lá no dia da prova. Então deixa o negócio muito bagunçado, literalmente, né? É difícil você estudar pelas provas dos semestres anteriores. Um dos motivos é por isso. Porque os conteúdos estão muito bagunçados ali dentro. Então acaba que complica muito. E aí, se você não estudar o conteúdo, se você não fizer resolução de questões e você não fechar o cerco com as revisões semanais, que é para você poder manter ativo na sua cabeça aquele conteúdo que você tá estudando, fatalmente você vai acabar esquecendo, porque está entrando coisa nova todo o tempo, aí vai entrando coisa nova, o juiz, para poder não sobrecarregar, o que é que ele faz? Ele vai vendo o que não importa e vai deletando, para poder ir entrando e saindo, né? E a mente ficar só com aquilo que ela entende que seja importante. Legal? Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui sobre teoria da contabilidade que eu não tenha colocado. História da contabilidade, a parte conceitual, resolução de questões, aqui, características qualitativas, classificação de contas, natureza, lançamento contábil. Tem outros assuntos também, gente, mas, assim, o mais importante está aqui, digamos, tá? Entrando aqui na segunda semana, e essa segunda semana aqui a gente já entraria na parte de contabilidade geral, contabilidade geral. Primeira coisa que eu faria aqui é fazer um cruzamento, um estudo de cruzamento entre a lei das SAs versus a NBCTG 26. Sobre o que, Oswaldo? Sobre obrigatoriedade das demonstrações contábeis. Pronto. Por que eu olharia isso aqui com mais cuidado, gente? Vou explicar por quê. Porque a Lei 6.404, ela não casa com tudo em relação à NBCTG 26. Existem exceções à regra. Por exemplo, lá na Lei 6.404, quem é a demonstração contábil obrigatória é a DLPA. Quando você vai lá na NBCTG 26, quem é obrigatório é a DMPL. Percebe? Existem exceções à regra em relação às demonstrações contábeis. Na Lei 6.404 não existe previsão legal para poder montar a DRA. Já na NBCTG 26 ela está lá como demonstração contábil obrigatória. Então existem exceções à regra que é importante que você se atente para que você consiga fazer uma boa prova. E aí é importante que você entenda também na hora da prova sobre qual ótica ele está perguntando a obrigatoriedade. Segundo a NBCTG 26, segundo a Lei 6.404, aí é importante você ter uma tabelinha dizendo quem é obrigatório pela Lei 6.404, quem é obrigatório sobre a NBCTG 26 e quais são as exceções à regra, né? Os casos de particularidade. Tem particularidade no fluxo de caixa, tem particularidade na DVA, tem particularidade na DMPL, na DLPA e tem particularidade na DRA. Então essas são as demonstrações contábeis que, via de regra, tem diferenças entre Lei 6.404 e NBCTG 26,
que é para você poder anotar aí, tá? Muito bom. Como esse não é um assunto lá tão grande assim, digamos, né? Eu já colocaria aqui para você trabalhar a aula e trabalhar a resolução de questões, já tudo no mesmo dia, já que não é um conteúdo tão extenso. Beleza. Vindo para cá, para quarta-feira, aí eu pegaria aqui para você poder estudar DRE, DRE e estudar DFC. Pronto. E assim, gente, como é um conteúdo muito prático, não dá para poder ficar só na teoria. Aqui a gente já tem que cair de frente logo para poder já responder questões. E como esse é um assunto que a gente sabe que ele é bem puxado e cobrado na prova, eu colocarei aqui já para poder 2 dias aqui com resolução de questões de DRE e DFC, porque são 2 temas bem importantes. Sobre demonstração contábil, assim, ó, questão de classificação de contas, que seria o equivalente a balanço patrimonial. Aí teria uma questão de DRE, uma de DFC e uma de DVA. Essas 4 demonstrações contábeis aqui, ó, é batata cair na prova. Então você tem que estar afiado nela. Então aqui eu já colocaria aqui na sexta para poder estudar DVA e DRA. Beleza. Aqui eu já colocaria para poder ver resolução de questões. Aqui no sábado eu já colocaria também para poder ver DMPL, DLPA. Como aqui é sábado, né, acaba que é um dia mais extenso, colocaria notas explicativas e depois a resolução de mais questões. Coloquei todas, que são importantes, DRE, DFC, DVA, DRA, DMPL, DLPA, notas explicativas. Ok. DRA está aqui, DVA está aqui também. Ok. E lembrando que assim, as mais importantes são DRE, DFC e DVA. Essas 3 aqui são as mais importantes. As outras caem na prova? Caem, mas não com tanta frequência, digamos assim, né? Essas aqui são as top, né, digamos. E aí domingo seria aquele dia para poder fazer aquela boa e velha revisão. E nada impede que também durante a revisão você complemente com mais resolução de questões, tá, gente? Misturando tudo, né, digamos. E aí você pode fazer como é que se diz, um bolão, né, digamos assim, dos conteúdos que você for estudando, para você poder ir fazendo como se fosse uma espécie de mini simulado no final de semana. Pega tudo que você estudou até então e vai aglomerando tudo para você poder fazer resolução de questões. Por exemplo, quem é aluno da Turma Ninjas, tem um módulo bônus dentro do portal que chama-se Simulados. E aí, quem tem acesso ao curso Ninjas pode baixar lá uma bateria de simulados para poder responder. E aí lá eles têm o simulado, tem os slides com a resolução das questões e tem o PDF também com a resolução das questões. Tem, o simulado é respondido em vídeo e em PDF, né, que é para você poder testar o seu conhecimento. Testar o conhecimento, pessoal, é sempre muito importante. Por quê? Porque na hora que você testa o seu conhecimento, é a hora que você vê um termômetro. Será que o que eu estou estudando é ou não o suficiente para eu poder acertar as questões lá no dia da prova? Então daí a importância, né? Porque assim, se você ficar só estudando, você está no mundo teórico, e aí você não sabe, será que o que eu estou estudando é ou não o suficiente? Será que eu estou acertando mais questões do que errando? E se eu estou errando por quê? Normalmente quando a gente erra algum conteúdo, pessoal, se vocês quiserem até anotem aí, e eu recomendo que vocês façam isso, né? Foi até o objeto de aula que eu tive com os alunos da Turma Ninja na quinta-feira, um dos assuntos. Quando você erra um conteúdo, você erra por 3 motivos. Ou você erra porque você não sabia a matéria, ou você erra por pura displicência, ou você erra porque você caiu na pegadinha. Vou explicar. Errar porque você caiu na pegadinha é porque você esqueceu ou não sabia de algum caso de exceção à regra. Por exemplo, cai lá na prova dizendo assim, ó, é correto afirmar que o fluxo de caixa é uma demonstração contábil obrigatória para todas as empresas de capital aberto? Resposta, não. Oswaldo, mas DVA na demonstração contábil obrigatória é para quem tem um PL maior do que 2 milhões, ou para quem se for um SA de capital fechado, teria que ter um PL maior do que 2 milhões, ou se for de capital aberto, aí seria obrigatório para todo mundo. Mas existe o caso de exceção à regra, que está previsto na Lei 6.404,
que se for uma sociedade de capital fechado, né, e ela tiver um PL menor do que 2 milhões, para ela vai ser facultativo, ou seja, faz se quiser. Outra questão de obrigatoriedade. É correto afirmar que como é que se diz? Que a DLPA, deixa eu pensar como é que poderia ser uma questão da prova. É porque tem um detalhe em relação à DLPA. Pronto, ó. É correto afirmar que a DLPA sempre será classificada como uma demonstração contábil obrigatória, segundo a Lei 6.404? Resposta, não. Por quê? Porque existe um parágrafo único na Lei 6.404 que diz que, via de regra, pela Lei 6.404, a DLPA é a demonstração contábil obrigatória. Porém, lá embaixo tem um parágrafo único que diz assim, ó, se a empresa publicar a DMPL, a DLPA se torna uma demonstração contábil facultativa. Olha a exceção à regra. Tá vendo? Então, às vezes, você estuda e esquece dos detalhes, e aí na hora da prova cai a regra ou cai a exceção? Na maioria das vezes cai a exceção, e na maioria das vezes a gente está mais preocupado com a regra. Quem é obrigatório? São essas aqui. Aí você estuda o básico, você não estuda o detalhe. E aí onde está a questão que cai na prova. Então, você sabia quais eram as demonstrações contábeis que eram obrigatórias. Mas, porém, todavia, entretanto, o examinador cobrou uma exceção à regra que você não sabia. Aí é você cair numa pegadinha. E é importante que você mapeie essas pegadinhas para caso caia de novo, em um próximo simulado que você venha fazer ou mesmo no dia da prova, tu tá, opa, peraí que essa aqui eu não caio mais, eu já sei que tem essa exceção à regra aqui, tarará, tarará. Bom, esse é o primeiro motivo, pegadinha. Displicência é quando você não teve atenção suficiente na hora da prova. Por exemplo, o examinador colocou lá uma questão de depreciação, na hora da prova ele perguntou quanto era a depreciação acumulada, você fez o cálculo da depreciação, pegou o valor da depreciação do mês e marcou a alternativa. Só que ele queria depreciação acumulada, ou seja, você tinha que pegar a depreciação do mês e multiplicar pelo tempo de uso. Opa! Você foi com muita sede ao pote, encontrou a primeira resposta e marcou a alternativa. Aí você chega em casa, olha para aquela questão de novo e diz assim, meu Deus, eu não acredito que eu errei essa questão. Eu sabia a resposta e por pura displicência você errou. E o terceiro motivo é quando você erra porque você não sabia a matéria. Aí, de repente, cai uma questão lá na hora da prova, calcule a projeção do fluxo de caixa descontado de uma empresa que teve, aí parará, pereré, aí você olha para a questão e diz assim, mas é em gotas ou em comprimidos, né? Porque tem sempre aquela questão voadora na hora da prova, né? Aquela questão terrorista, que você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, e diz assim, né? Entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus, entrega na mão de Deus. E vai. Não tem aquela questão, né? Que dá vontade de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria na hora da missa, né? Para poder tirar o capetinho de dentro da questão. Pois é, gente. Toda a prova do exame de suficiência tem pelo menos 3 questões, de 3 a 4, que são aquelas questões terroristas, que o examinador coloca por orgulho lá no dia da prova, que é para poder ninguém conseguir abrir a boca e dizer assim, ó, eu fechei a prova. Sabe, tipo, acertou as 50 questões? Pois é. Então, assim, o examinador sempre bota ali 3 ou 4 questões para poder ninguém conseguir abrir a boca e dizer que conseguiu fechar a prova. Apesar, né, que, né, com o professor Oswaldo Marques, as coisas acontecem de uma forma diferente. Assim, né, eu tive uma aluna, né, em toda a minha história de preparação para a prova do exame de suficiência, desde 2014 até agora, nós tivemos uma aluna que fechou a prova do exame de suficiência. Vocês acreditam que ela acertou as 50 questões? Pois é, até eu fiquei chocado também, quando eu fiquei sabendo que ela acertou as 50 questões, né? A princípio eu disse, caraca, sério, verdade? 50 questões, né? Assim, até eu, assim, demorou um pouquinho para poder a ficha cair, eu consegui acreditar que ela conseguiu acertar as 50 questões. Dá uma olhadinha só aí nesse vídeo aqui, ó. Quando eu comecei a corrigir o gabarito, aí eu fiquei na dúvida se eu estava corrigindo a minha prova ou se era o gabarito, né? Aí fiquei olhando, aí fiquei na dúvida, mas essa aqui eu acertei, essa eu acertei, e essa também eu acertei, ué. Aí fui olhar o espelho e fiquei olhando várias vezes, olhei várias vezes, eu não estava acreditando também. Faz um bom tempo que eu me formei, só que eu não estava trabalhando na área, então deixei passar. Já tinha feito várias vezes, mas tinha passado também.
Eu acho que umas 4. A primeira vez que eu estudei mesmo, de verdade, foi agora. Fui assistindo todas as suas aulas, né? Peguei as revisões suas também. Todas eu estava acompanhando, todas as aulas suas eu acompanhei. Eu achei a sua metodologia bem mais fácil, né? Mais fácil de você entender, mais dinâmico para a gente poder conseguir responder as provas mais rápido também, né? Adilson, fala de novo, só para eu poder ouvir. Tu acertou quantas questões? 50. 50 questões, meu Deus do céu. Vou chamar a minha amiga para corrigir comigo, porque eu não estava acreditando. Oi? Tu acertou 50 questões na prova? Acertei, professor. Posso mostrar a minha prova, meu espelho. Eu montei um escritório de contabilidade, né? Eu tenho um sócio, E aí ele já tinha o CRC, a gente trabalhava com o CRC dele, mas eu tava precisando do meu, então acho que isso também me deu um gás para poder passar, né? Professor, a metodologia sua, a forma com que você explica, fica mais fácil da gente entender a questão. Eu achei a sua forma de explicar para a gente chegar ao resultado da questão mais fácil, entendimento mais fácil. Para mim, isso contou muito. Tá vendo aí? Ah, moleque, 50 questões é massa, né, velho? Assim, já tivemos outros alunos que tiveram notas boas também, tipo 40, 41 pontos, assim, que são pontuações acima da média, né? Porque o normal, digamos assim, é o pessoal acertar ali entre 25, 32 questões, seria o normalzão, digamos, né? E aí, acima de 37 questões, para mim, eu já entendo como sendo, assim, mais fora da curva. Mas, assim, gente, a gente está falando aqui de pontuação, mas, assim, no final das contas, o que importa é passar, né? Se você estava com 23 pontos, teve 2 questões anuladas e passou com 25, meu amigo, você passou bonito do mesmo jeito. O importante é passar. Talvez você saiba, talvez não, mas assim, na prova do exame de suficiência não tem colocação. Tem a listagem de quem passou. Acabou. Se você tiver na listagem de quem passou, você está aprovado. Pronto. Não tem essa de, passei com primeiro lugar, em segundo, terceiro. Não é prova de concurso público, né? Você não está disputando um cargo, você está disputando consigo mesmo para poder tirar, ser habilitado para poder tirar uma certificação para poder atuar como contador. Pronto. O seu concorrente é você mesmo. Legal? Muito bem. Mas, gente, antes de continuar aqui com o nosso cronograma, eu queria dar uma informação importante para vocês. Né? Não sei se vocês viram lá no grupo do WhatsApp, eu mandei essa informação para vocês ontem lá. Talvez você tenha visto, talvez não, mas, enfim, vou dar aquela reforçada aqui para vocês poderem saber. É o seguinte, me deu um branco aqui, que eu ia falar. lembrei. Gente, a boa notícia que eu tenho para poder falar para vocês é assim, na semana passada, a gente tinha aberto as inscrições para a Turma Ninja, do curso completo, né? E assim, encerramos as inscrições na semana passada e muitos alunos vieram falar comigo, né? Disseram, poxa, professor, eu queria entrar muito na turma, mas ó, o cacau não estava cabendo no bolso, né? E aí foi que eu pensei. Eu pensei em criar uma turma em paralelo, criei um novo curso com um valor de investimento bem mais barato, que de repente pode ser a tua oportunidade de poder entrar nessa próxima turma, né? Você que quer muito ser meu aluno, mas de repente viu que o orçamento não cabia no seu bolso, né? Que o valor de investimento da turma não cabia no seu bolso, de repente pode ser uma boa para você. Eu criei essa nova turma que eu estou chamando de Turma Ninjas de aulas ao vivo. Então essa turma vai ter aula toda quarta e todo sábado. Quarta-feira essa aula vai ser às 20 horas e no sábado vai ser às 8 horas da manhã, e aí você vai poder estudar com a gente por meio de resolução de questões. Então, toda semana, a gente vai ter uma bateria de questões, tudo organizadinho, separado por disciplina, por assunto, para você poder ter uma cronologia do que você vai estudar de uma forma bem organizada. Você vai ter a resolução das questões ao vivo, você vai ter acesso ao nosso plantão de tira dúvidas, para você poder acompanhar o estudo junto com a gente. E aprender na prática, né? Como é que a nossa banca, a FGV, cobra as questões na hora da prova para você poder estudar. Então, você vai ter essa oportunidade de poder estudar com a gente e ter aulas ao vivo toda quarta e todo sábado para a gente poder estudar juntos. E aí vai ser essa jornada aí que você vai ter com a gente. Quando é que começa o curso? O curso começa nessa próxima quinta-feira agora
e a gente vai embalado até o dia da prova do exame de suficiência, que está prevista para poder acontecer no dia 30 de junho. Então a gente vai aí, ó, deixa eu olhar aqui no meu calendário aqui, ó. A gente vai do dia 25 de abril, próxima quinta-feira, às 20 horas já vai ser a nossa primeira aula, e a gente vai até o dia da prova do exame de suficiência, que vai acontecer no dia 30, né? Como já expliquei para vocês. E, gente, o bom dessa turma é porque, assim, é uma turma que ela vai bem direto ao ponto mesmo. Né? Assim, não tem muito blá 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 para a gente poder trabalhar, não. Assim, é muito na veia mesmo. Mas, Oswaldo, eu não sei de nada, será que eu não vou boiar numa aula só de resolução de questões? Gente, é claro que na hora que a gente for responder as questões, eu vou passar toda a contextualização do que você precisa para poder acertar aquela questão. Eu não vou sair resolvendo de forma desenfreada. Vai ter todo um processo de análise da questão, de interpretação, para você poder entender como é que você vai construir o raciocínio para poder responder essas questões. E aí o detalhe é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aqui, gente, ó, durante o curso você vai ter as aulas que a gente chama de aula coelhinho e a aula tartaruga. Qual é a diferença da aula coelhinho para a aula tartaruga? A aula tartaruga é aquela aula que ela é de nível fácil e de nível médio. Ou seja, eu vou partir do princípio de que você não sabe nada, vou fazer de conta que ninguém sabe de nada, e a gente vai ter aquela aula bem básica, para você poder olhar para as questões e entender de um nível raso como é que é o raciocínio que você precisa construir para que você acerte as questões na prova. Então, como é que se diz? Essa aula vai ser questão bem facinha mesmo, né? Para você poder trabalhar, né? E calma, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a questão do valor, mas já te adianto que essa turma vai ser bem mais barata do que a turma principal, né? Porque ela é focada só em resolução de questões, tá? E aí, acompanha comigo aqui, ó. A aula coelhinho, ela já é uma aula mais avançada. Ela é uma aula de nível difícil e uma aula de nível terrorista. Eu vou te explicar aqui, ó. Essas questões de nível mais avançado é porque, assim, é o que vai cair na prova. Não vai cair uma questão fácil na prova. Oswaldo, se não vai cair questão fácil na prova, por que você está perdendo tempo respondendo questões de nível fácil? Por um simples motivo. Coloca aqui para mim no chat. Como é que você se considera hoje? Você se considera um aluno tartaruga, aquele que está bem verdinho, né, que não tem aquela bagagem toda de conhecimento técnico, ou você se considera um aluno coelhinho, que é aquele que já está super afiado, já está sabendo de quase tudo, que se a prova fosse no próximo domingo, você já estaria preparadíssimo para poder acertar aí pelo menos as 25 questões da prova. Coloque aí para mim no chat se você seria um aluno tartaruga ou um aluno coelhinho. Bora ver aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? A grande maioria de vocês se considera como um aluno tartaruga. Ou seja, eu não posso chegar aqui já chutando o balde, já com questões de nível terrorista, porque senão eu vou assustar demais vocês, né, e vocês vão ficar traumatizados, já vão acreditar logo de imediato que não vão conseguir passar na prova. É a mesma coisa de você nunca ter ido para a academia e de repente você quer levantar um peso de um fisiculturista. Né? Vai comparar o teu corpo com o corpo de um fisiculturista? Não dá para competir. O peso que aqueles caras pegam assim, é algo sobrenatural. Então, assim, para você que está começando agora, você vai pegar um peso, você vai pegar um peso pequeno, um peso leve. Né? Você vai utilizar lá um peso levezinho e com o passar do tempo que você for evoluindo, você vai subindo também a carga do seu peso. Não é assim que funciona? Tudo é um processo de evolução. Então, aqui também é da mesma forma. Primeiro a gente começa com as questões de nível básico, para a gente poder preparar o terreno, para você entender a lógica de como é que a coisa funciona. Entendido isso, a gente avança para a aula coelhinho. Então, todo o conteúdo que a gente for estudar, teoria da contabilidade, contabilidade geral, normas brasileiras de contabilidade, auditoria, ética e perícia e assim sucessivamente, a gente vai sempre ficar nessa gangorra. Vamos estudar teoria da contabilidade, uma aula tartaruga, uma aula coelhinho. Vamos estudar contabilidade geral, uma aula tartaruga, uma aula coelhinho. Vamos estudar normas brasileiras de contabilidade, uma aula tartaruga, uma aula coelhinho. E assim sucessivamente, para que você possa efetivamente aprender os conteúdos pegando da base. Né? E a gente vai evoluindo em termos de conteúdo técnico para que você possa se desenvolver bem ao longo do curso, mesmo sendo um curso só com resolução de questões. Por que, Oswaldo? Porque a gente vai trabalhar toda uma análise técnica do que você precisa saber para poder acertar cada questão. E toda aula que a gente tiver, você vai receber também uma apostila com a resolução da questão, então vai tudo comentado para você, e ainda vai ter a aula ao vivo com a resolução das questões. E no final de cada aula tem isso aqui, gente, ó, que é o nosso programa de acompanhamento, né, que acontece da seguinte forma.
você vai ter um plantão de tira-dúvidas. O que é o plantão de tira-dúvidas? Sempre quando finaliza cada aula, quem não tiver dúvida vai estar liberado, então já vai poder ir embora da aula. Mas para quem ainda tiver alguma dúvida, você vai poder ficar lá e aí começa o plantão, onde vocês vão mandar perguntas, né, e eu e meu time de professores vão poder te responder lá durante a aula. Ninguém sai da aula com dúvidas sobre o nosso, como é que se diz? Sobre o nosso conteúdo visto daquela aula, porque a gente vai tirar as dúvidas de cada um de vocês. Legal? Beleza, beleza? E aí, gente, ó, quem fizer a inscrição na quinta-feira vai ser dia 25, não é isso? Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Quinta-feira, dia 25. Quem fizer a inscrição no dia 25/4, as inscrições vão abrir a partir das 8 horas da manhã. Eu vou te dar 3 bônus, tá? De presente para você, ó. Você vai ganhar 8 simulados, respondidos e comentados. Isso aqui é importantíssimo para o teu processo de evolução, porque à medida do momento que você vai estudando o conteúdo, é importante que você vá testando o seu conhecimento. E aí vou te presentear com 8 simulados. Os simulados vão estar respondidos em PDF e vão estar respondidos também em videoaula para você poder fechar o cerco e tirar suas dúvidas sobre qualquer conteúdo que você tenha ficado com dúvida durante os simulados. Você vai ganhar a semana intensiva de revisão. Como você vai embalado com a gente até o dia da prova do exame de suficiência, quem é aluno da Turma Ninjas, na última semana de aula tem aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, na semana que antecede a prova, e você vai ser presenteado também. Então, na última semana, ao invés de você ter 2 aulas ao vivo, você vai ter 5 aulas ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ainda tem um aulão que vai ser aberto no YouTube, mas aí é de forma gratuita, você pode participar também, que vai ser o sábado o dia inteiro. Então pronto, aqui está o segundo bônus que você vai ganhar. E por último, mas não menos importante, talvez o mais queridinho entre os nossos alunos da Turma Ninjas, que é o módulo bônus de técnica de chute. Gente, o módulo bônus de técnica de chute ele vai ser entregue no último dia de aula para os alunos da Turma Ninjas. Rosado, por que é o último dia de aula? Porque não adianta de nada eu te ensinar a técnica de chute hoje, se a prova é só lá em junho. Não vai adiantar. Então aqui com a técnica de chute você vai poder aprender como é que você vai acertar a técnica de chute consciente para acertar aí de 3 a 5 questões na prova do exame de suficiência, assim como esses nossos alunos conseguiram aqui. Ó. Dá uma olhadinha só. Peguei aquela dica de chute, é maravilhosa, serviu 100% para mim. Mas eu cheguei a acertar em torno de umas 8 questões no chute. Quando ele falou, pessoal, não vai ter acréscimo, preencha um gabarito, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiz a técnica de chute, eu acho que nesse chute eu acertei umas 4 questões aí, né? Aí chegou nas últimas questões, a gente foi para onde? Pro Oswaldo de novo, na técnica de chute. Saí contando lá todas as alternativas, fiz um quadradinho, ABC e tal. Aí eu acertei, acho que eu acertei 4. 4 delas, bem bacanas. Assim. Que eu apliquei a técnica do chute. Aí eu olhei a hora assim e falei, meu Deus, não vai dar tempo. Aí eu lembrei da técnica de chute que o senhor deu pra gente na sexta-feira. Eu acho que foi umas 5. Se eu contei por cima, foram umas 5. Muito bem, bem. Então tá aí, ó. Cara, acertar 5 questões com a técnica de chute, né? Já pensou, você faz, sei lá, 22 questões de forma consciente, 23, 24, 25. Você pega 3 questões com a técnica de chute, você passou na prova. É bom ou não é você ter um acesso a essa técnica de chute? Mas vou logo te adiantando, tá? Porque os alunos entram na sala de aula e dizem assim, ó, professor, procurei aula de técnica de chute e não achei. Tá onde? Gente, a técnica de chute ele é complementar ao estudo, né? Se você for querer aplicar a técnica de chute na prova todinha, você não vai conseguir acertar as questões. Ele é um complemento para toda a jornada de estudo que a gente vai fazer. Por isso que ela é uma aula ao vivo que vai ser feita na sexta-feira de véspera da prova. Legal? Então você vai ganhar isso aqui de bônus também. Muito bem. Gente, em relação à questão de investimento para essa turma, como eu falei para vocês, ela vai ter um investimento bem mais barato, né? Então, só relembrando aqui para vocês, quem foi aluno da Turma Ninjas, eu falei que o curso ia ter um investimento de 997, né? Muito bem. Quem fez a inscrição no primeiro dia teve R$200 de desconto. Pagou R$ 797 à vista ou pagou 12 parcelas de R$ 79,70 parcelado no cartão de crédito. Pois bem, vamos virar aqui a página aqui e entender como é que vai funcionar a Turma Ninjas de aulas ao vivo, que vai começar na quinta,
na quinta-feira. Quinta-feira vai ser a abertura das inscrições. Muito bem, beleza. Gente, nessa abertura aqui das inscrições, a gente vai abrir no dia 25/4, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições, 8 horas da manhã. E no próprio dia 25, aqui ó, às 20 horas, já vai ser a nossa primeira aula juntos, tá? Para você poder já começar a estudar aqui com a gente. Então já se programa que no dia 25 já vai ser o nosso primeiro dia de aula. Dia 25 é o primeiro dia de aula, né? O primeiro dia de aula. E a gente vai embalado até o dia 30 de junho, que é a data da prova. A data da prova. Aqui também é a data do encerramento do curso, né? Encerramento do curso. E só para vocês ficarem tranquilos, tá, gente? Como a gente sabe que as aulas vão ser ao vivo, se por acaso você perder a aula, né? Se eu perder a aula, né? Você não perde, na verdade, né? Porque você pode acessar a gravação no portal do aluno. No portal do aluno. Então, na verdade, você não perde nada, né? Você vai poder assistir a gravação que vai estar disponível lá no portal do aluno para você poder se garantir aí nos seus estudos. Então, só sossega o coração e segue o baile. Legal? Muito bem. Gente, agora em relação à questão do valor, né? Quanto é que vai ser o valor de investimento? Muito bem. Muito bem. Esquece esse valor aqui, né? De 997, porque esse aqui era da turma do curso completo. Mesmo com o desconto aqui, ó, ainda ficava por 797. Então aqui, ó, a turma Ninjas de aulas ao vivo, ela vai ter um investimento de R$ 497. Olha aí. R$ 497, e se você quiser pagar parcelado, ainda fica 12 vezes de 49,70. Olha aí, ó. 12 vezes de 49,70, se você pegar aqui, ó, 49,70 e dividir por 4 semanas, se você economizar R$ 12,42 por semana, você paga o curso. R$ 12,42. Gente, R$ 12,42 não é nem um pastel com caldo de cana. Dá para comprar um pastel com caldo de cana com R$ 12,42? Não dá. Não dá. Rosado, com R$ 50, o que eu compro? Uma pizza. Você compra uma pizza com refrigerante com R$ 49,70 por semana. Né? Dependendo do local, dá para comprar. Né? Às vezes ainda ganha um refrigerante de graça. Então tá aí, ó, se você economizar uma pizza com refrigerante por semana, ou por mês, perdão, você entra na Turma Ninja. Se você economizar R$ 12,42 por semana, você consegue fazer a sua inscrição na turma. E aí você vai poder ir embalado com a gente até o final dessa jornada de preparação para a prova do Exame de Suficiência. Lembrando que você vai poder estudar com aulas ao vivo com a gente, ou seja, literalmente é quase como se fosse um curso presencial. A diferença é que você não vai sair de casa, né? Porque um curso presencial você vai ter que pegar ônibus, você vai ter que pegar o seu carro, você vai pegar um transporte, um metrô, seja lá o que for. Tem um tempo de deslocamento para você ir, o tempo de deslocamento para você poder voltar, sem contar que curso presencial é sempre mais caro do que um curso online, não tem para onde correr. Não tem como disputar em termos de custo, porque um curso presencial tem custo de locação de sala, tem aluguel, tem um espaço, energia, água, luz, telefone, internet, tem um monte de coisa que custo fixo que um local presencial tem que o online não tem. Por isso que o online consegue ter um investimento mais em conta, porque um curso desse de forma presencial ele ia custar aí pelo menos uns R$ 1.000. Digo isso por experiência própria, porque antes
antes da pandemia, nós tínhamos cursos presenciais também, né? E a gente cobrava nessa faixa de R$ 1.000 por turma presencial, tá? Paramos com a turma presencial porque depois da pandemia, a nossa demanda do online ficou assim, tão expressiva, digamos assim, tão grande, que a gente não tinha mais condições de dar conta da turma presencial e a gente resolveu ficar só com online, porque a gente consegue ajudar mais pessoas a conseguir passar na prova, digamos, né? Porque dentro de uma sala de aula tem uma limitação muito pequena, né, de quantidade de cadeiras, digamos assim, né? Então acaba que a gente ajudava poucas pessoas. E aí, no online, a gente consegue ajudar mais gente a passar na prova, né? Então, e consegue a economia, não só a economia de dinheiro, propriamente dito, como a economia de tempo, né? Porque você não vai precisar se deslocar, por exemplo. O nosso curso era presencial em Fortaleza e tinha alunos que vinham de Maracanaú, Maranguape, né, Pecém, de Beberibe, dos interiores, né, ou então de regiões metropolitanas que ficavam mais ou menos perto de Fortaleza, né? Tinha gente que vinha da Caucaia, né? Então acaba que tinha alguns interiores, por exemplo, um pessoal que vinha de Acopiara para poder estudar com a gente, né, Iguatu, né? Então acaba que é um tempo de deslocamento bem expressivo, né? Acaba que demorava pra caramba, né? Você vir de Acopiara para cá são 350 quilômetros, né? Você gasta aí pelo menos umas 5 horas de carro para poder vir, né? Demora. Então, no curso online, a gente consegue ter essa comodidade de você chegar em casa, vou estudar agora. Né? Você só abre a tampa do seu computador, do seu notebook, ou liga o seu computador e você vai poder assistir a aula, ou quem sabe você pode assistir até pelo seu próprio celular, né? Tendo conexão com a internet, carregando bem os vídeos, você consegue acessar pelo celular também. Então tem toda essa comodidade para você poder começar a estudar com a gente e conseguir passar na prova. E principalmente agora, né, com a questão da FGV, que é a banca que vai aplicar a prova do exame de suficiência, que tem uma série de novidades, que é importante que você esteja adequado à rotina de estudo para a nova banca. Porque se você estiver pegando as provas anteriores para estudar para a prova do exame de suficiência, onde a banca era Consulplan, infelizmente você vai estar aí com um nível de preparação bem aquém do que a prova do exame de suficiência vai ter, porque é uma banca nova, uma didática nova, um processo novo e uma rotina nova de cobrança de questões na prova, que você vai ter a oportunidade de poder estudar a partir de então com a gente. E pessoal, embora seja uma banca nova que vai aplicar a prova, mas assim, o edital é o mesmo. E o que a gente precisa fazer e entender para que a gente passe na prova do exame de suficiência, para a gente encerrar rapidamente aqui, para a gente poder voltar para o nosso cronograma, é entender 5 coisas que vão ser os pilares para que você consiga passar na prova do exame de suficiência e acelerar o teu processo de aprendizado. Porque eu quero deixar claro para você aqui, porque não se trata de sorte, não se trata de milagre, nem tem pim-pim salabim, muito menos eu tenho um contato lá, contatinho dentro da FGV. Já não tinha dentro da Consulplan e agora na FGV é que eu não tenho mesmo, né? Então assim, você precisa se ligar em 5 pontos. Quais são esses pontos aqui, ó? Que é a matriz do nosso processo de estudo. Primeiro, deixa eu trocar aqui de caneta para deixar um destaque melhor aqui, ó. Primeiro, quais são as disciplinas mais importantes? Dentro de cada disciplina importante, quais os assuntos que são mais importantes? Dentro de cada assunto, qual é a parte específica cobrada? E por último, né, penúltimo na verdade, né, e no penúltimo ponto, quais são as pegadinhas que são cobradas na prova? E por fim, e o quinto e último ponto, né, como não esquecer de tudo na prova. Pronto. Esses são os 5 pontos-chave que a gente vai trabalhar dentro do curso. Porque, gente, no edital tem 591 conteúdos, são 14 disciplinas lá no edital. Definitivamente, se fosse para estudar tudo que está lá, a gente teria que fazer uma faculdade de novo. Porque não dá tempo, não tem como. Então, como é que a gente vai fazer para poder estudar tanto assunto em tão pouco tempo? Simples. Fazendo um cruzamento do que historicamente a Consulplan já vinha cobrando na prova do exame de suficiência, com o cruzamento do que a FGV cobra historicamente em suas provas, para a gente poder fazer um paralelo entre elas, né? Fazer um cruzamento,
para que a gente possa ver assim, ó, opa, isso aqui cai muito na prova, e a FGV também cobra, então tem uma probabilidade alta de ser cobrado, entendeu aí? Eu vou te dar um exemplo aqui, pessoal, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a NBC TG 27, que é a do imobilizado, certo? Se a gente pegar a NBC TG 27 do imobilizado, quantas páginas ela tem? Vamos olhar aqui, ó. Tá aqui a norma, NBC TG 27, R4 do imobilizado. Vamos descer aqui. Deixa eu descer ligeiro aqui. Ah, dá para ter olhado aqui em cima, né? Ó. Tem 17 páginas, ó. Tem 17 páginas aqui em cima, tá vendo? Porque as páginas não são numeradas, ó, mas tá aqui em cima, ó, 17 páginas, ó. Pronto. Gente, quanto tempo você vai levar para poder estudar 17 páginas? Eu não estou dizendo qual é o tempo que você vai levar para ler 17 páginas. Estou dizendo para você estudar, interpretar, entender o que pode cair na prova do exame de suficiência extraído de 17 páginas de uma leitura complexa. Coloca aí para mim quanto tempo você levaria. Você levaria um dia, uma semana, um mês, um ano, uma eternidade? Gente, o fato é que quando cai NBC TG 27 na prova, o que o examinador quer que você saiba é cálculo de depreciação. Então, ou ele vai cobrar a depreciação pelo método linear, ou vai cobrar pela soma dos dígitos, ou por uma quantidade específica. Então, ele vai te cobrar por 3 formas diferentes. Acabou. Então, ou seja, estou pegando um assunto e é melhor estudar 17 páginas, ou é melhor estudar um slide. Porque em um slide a gente consegue resumir tudo. E a gente vai e aprende aquele conteúdo. Aprendemos, beleza. Aí vamos lá, quais são as pegadinhas que o examinador cobra na prova? O examinador vai te cobrar a pegadinha em relação ao tempo de vida útil do bem. Por onde eu inicio o cálculo de depreciação? Porque ele pode te dar a data que o bem foi comprado, a data que o bem começou a ser utilizado e a data que o bem estava pronto à disposição para uso. Pronto, ele pode te dar 3 datas. Qual é a data que eu vou iniciar o cálculo de depreciação? A data que o bem está pronto à disposição para uso. Isso é pegadinha, por quê? Porque chegando na hora da prova, vocês, fazer cálculo de depreciação é fácil. Eu pego aqui o custo de aquisição, subtrai o valor residual, divide pelo tempo de vida útil, acabou. Só que acaba por aí? Não, porque tem que tomar cuidado, porque se ele pedir a depreciação acumulada, eu inicio o cálculo de depreciação por onde? Pela data que eu comprei o bem, a data que eu comecei a utilizar ou a data que o bem estava pronto à disposição para uso? Tá vendo que isso na hora da prova causa um tumulto na cabeça da gente? Você fica desesperado, que, poxa, você estudou o conteúdo, você sabe a matéria, mas tem um detalhe lá que o examinador colocou que você se enganchou. E toda a questão o examinador vai fazer isso. Então o foco do nosso processo de estudo é exatamente aí. A gente entender o conteúdo, focando nas disciplinas mais importantes, nos assuntos mais importantes, dentro do assunto, a parte específica que o examinador quer que você saiba, a pegadinha para você poder aprender a se proteger e a técnica para que você possa estudar mais em menos tempo e não esquecer de tudo lá no dia da prova. Não é à toa que nossos alunos aí da Turma Ninjas acertam 37, 40 e poucas questões na prova do exame de suficiência, ou esse caso que eu mostrei agora para vocês aí, a nossa aluna que acertou 50 questões na prova. Por quê? Porque imagina só você chegar na prova já sabendo até as possibilidades do que o examinador pode cobrar. É por isso que a gente consegue ser tão eficiente dentro do nosso processo de estudo. E você também vai poder fazer parte dessa turma, né? E o melhor de tudo, com um valor de investimento bem mais barato, porque é uma turma menor, mais compacta, objetiva, focada na resolução de questões, e aí você vai poder ter essa baita economia e se tornar um aluno da Turma Ninjas. Se é isso que você queria para você, chegou então a oportunidade de você poder ser meu aluno. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal, eu criei um grupo no WhatsApp específico só para alunos da Turma Ninjas de aulas ao vivo, né, para alunos, né, para pessoas que querem ser os meus alunos. Então, vai ter um link que vai estar no chat, vai ter um link que vai estar fixado no chat também, e vai ter um link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é para você poder entrar no nosso grupo do WhatsApp de alunos da Turma Ninja de aulas ao vivo. Se você quer ser o meu aluno e já está pleiteando essa oportunidade de poder ter o meu programa de acompanhamento até o dia da prova, essa é a hora. Clica no link que vai estar aqui embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp e lá dentro eu vou passar mais detalhes sobre essa turma, programação, nosso cronograma de aulas, a rotina de como é que vai funcionar as aulas, o material que você vai receber durante cada aula, enfim, né, uma explicação mais aprofundada de como é que vai ser essa jornada. É só você clicar aqui no link para você poder entrar no grupo. Lá dentro eu vou passar mais informações e vai ser nesse grupo que eu vou mandar o link de inscrição na quinta-feira para você poder fazer a sua matrícula. E lembrando que na própria quinta-feira, às 20 horas, já vai ser nossa aula de pontapé de partida. Beleza? Então tá aí, oportunidade lançada para você que quer ser meu aluno, que queria pagar um valor mais barato e não podia como, e não tinha
E não tinha como, né? Porque o valor da turma do curso completo era mais caro, então tá aí a oportunidade de você poder entrar aí numa turma que é quase a metade do preço da turma do curso principal. Beleza? Maravilha, maravilha. Recados dados, agora a gente pode voltar para cá, para a gente poder montar aqui o restante do nosso cronograma para eu poder liberar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Entrando aqui na nossa terceira semana, aqui a gente fechou o cerco com a parte de demonstrações contábeis, aqui eu entraria na parte de normas, tá? Normas brasileiras de contabilidade, que são as 3 disciplinas mais importantes da prova, né? Teoria da contabilidade, contabilidade geral e normas brasileiras de contabilidade. Pronto. Aqui, o que eu faria? Quais são as normas que eu entendo que são as mais importantes? Bom, para você que vai estudar sozinho, que não vai ter o meu acompanhamento, de repente eu recomendo que você entre aqui no site do Conselho Federal de Contabilidade, que lá tem toda a estrutura de todas as normas. Ó. O que tem de norma aqui que eu entendo que são as mais importantes? Ó? Aqui, ó, redução ao valor recuperável, a NBCTG 00, a NBCTG 00R1, essa aqui ela é muito importante, porque tem a parte do teste de recuperabilidade, então essa aqui é importantíssima que você estude. E aí, gente, como essas normas são um pouquinho mais complexas, né? Eu deixo um dia para você estudar o conteúdo e resolver questões, um dia para cada norma, certo? Nessa parte aqui, pessoal, ó, por exemplo, só para você poder entender, quando a gente for estudar na turma Ninja, a gente vai estudar uma coisa só sobre esse conteúdo, que é exatamente a questão do teste de recuperabilidade, que é fazer os combates, né, os cruzamentos entre valor justo e valor em uso e valor contábil, que é o que cai na prova. Então, da norma inteira, né, vamos só dar uma olhadinha rápida aqui, ó, da norma inteira, se eu clicar aqui para poder abrir, quantas páginas essa norma tem? 49 páginas, ó. Caiu uma coisa só dessa norma, uma, que é a questão do cálculo do teste de recuperabilidade. Daí a questão da velocidade no nosso processo de estudo. Mas enfim, para você que vai estudar sozinho, tá aí, você vai ter 49 páginas aí para você poder estudar. Muito bem. O que tem mais de importante aqui, ó? Taxa de câmbio. Taxa de câmbio cai muito na prova também. Então isso aqui é importante que você coloque lá. Vamos colocar aqui no nosso cronograma. Aqui, ó, a parte de taxa de câmbio. Vou botar só assim, taxa de câmbio, para não ficar muito grande, tá? Taxa de câmbio é importantíssimo que você estude na prova. É um conteúdo que está na moda. Fluxo de caixa eu já coloquei lá em cima. Cara, intangível é importante, mas não tanto. Se não cai com tanta frequência na prova. Quero colocar os que forem mais importantes, tá? DVA eu já coloquei também. Ajuste a valor presente. Combinação de negócios é importante, porque tem a parte de goodwill, a parte de compra vantajosa, mais-valia, menos-valia. Isso aqui é um conteúdo que está bem na moda. O examinador vem cobrando com uma certa frequência. É importante que você veja aqui esse conteúdo. Pronto. Estoque, cara, estoque não tem para onde correr, né? Estoque é importantíssimo, né? Sempre cai pelo menos 1 ou 2 questões de estoque na prova. Dá uma olhadinha principalmente aqui, pessoal, na parte do método PEPS e da média ponderada, né? E tem a questão do teste de recuperabilidade para o estoque também. É importante ver aqui. Muito bom. Estoque. Vamos lá. Negócios conjuntos, investimentos em coligadas. Aqui, ó, esse conteúdo aqui está super na moda, né? Que são os ativos e passivos contingentes, ó. Aqui também, importantíssimo você poder estudar a parte de ativos e passivos contingentes. Vou até te dar um bizu aqui, ó. Que é uma coisa também que a gente vai fazer muito na turma Ninjas, tá? Quando cai em BCTG 25 na prova do exame de suficiência, o examinador só quer saber uma coisa. Só para você ter uma ideia como isso aqui é interessante, ó. Quantas páginas tem aqui, ó? Vamos abrir para poder ver. 25 páginas, ó. Tá vendo aqui em cima? Pois é. Sabe o que cai na prova do exame de suficiência? Qualificação de processo. Provável, possível e remoto. O examinador quer saber se você provisiona ou se você divulga. É só isso que o examinador quer que você saiba. Entende como é interessante quando você sabe especificamente o que você vai estudar de cada norma? Porque não cai a norma inteira. Tem 25 páginas, não vai cair tudo que está aqui. Entendeu? Mas vamos voltar para cá, ó.
Como aqui é sábado, dá para a gente poder dar uma esticadinha e ver outra norma. A gente colocou aqui ativos e passivos contingentes. Imobilizado é questão de lei na prova do exame de suficiência. Aqui o que cai é a parte de cálculo de depreciação. Então aqui você já pode focar especificamente na parte de cálculo de depreciação. Beleza. Dá para a gente encaixar aqui outra norma aqui, ó. Cara, ativo biológico é um conteúdo bom, porém, assim, faz desde 2017, 2018 que não cai uma questão de ativo biológico, assim, não é um tema que está muito em alta. Então, vou pular aqui para tributo sobre o lucro. Também é um tema bom, que cai na prova. E aí, se você quiser anotar aí, anota, ó, tributo sobre o lucro. Quando a gente for estar lá na turma Ninja, a gente vai olhar basicamente o que seria ativo fiscal diferido e o cálculo do passivo fiscal diferido. É o que cai na prova. Se você que souber calcular ativo fiscal diferido e calcular passivo fiscal diferido, pronto. Você consegue acertar a questão na prova do exame de suficiência, porque é o que ele cobra. Pronto. Já coloquei aqui 3 normas que são danadinhas, mais complexas. E aí eu fecharia aqui o cerco aqui com resolução de questões. Pronto. Tá aí, ó. E aí, aquele bom e velho domingo de lei, que é para poder fazer revisão e resolução de questões, né? Então aqui é a parte mais importante do jogo de fazer revisões aqui, né? Dentro do processo de estudos. Beleza. Fechado aqui essa semana, ainda tem aqui algumas demonstrações que são importantes, só que ó, demonstrações consolidadas, que é a parte de demonstrações, como é que se diz, que cai muito na prova, que é com a parte de consolidação de balanço. Cai muito na prova. Isso aqui é importante que você veja também. Cai muito aqui, gente, para você poder consolidar os grupos de contas. É o que cai na prova aqui, ó. Certo? Eu daria uma olhada aqui bem forte nessa parte aí. Demonstrações combinadas, valor justo, receita, contrato de seguro. Pronto, daqui para frente não cai muito na prova não. Então tá aí, ó. Gente, das demonstrações contábeis que eu entendo que são as mais importantes, digamos assim, eu coloquei para vocês aqui, para vocês poderem estudar. E aqui eu faria mais resolução de questões sobre normas, porque é uma parte bem importante. De repente, aqui na quinta-feira, eu olharia a parte do código de ética. Entrando aqui na parte de ética, eu viria o código, o novo código de ética. E aqui ética é importante, pessoal. Aqui eu faria realmente uma leitura completa. Eu faria uma leitura completa da norma, deixaria um dia só para poder fazer uma leitura e o outro dia aqui só para poder responder questões. Vou te explicar por quê. Porque ética é uma disciplina coringa na prova. Porque via de regra cai 2 ou 3 questões, mas já teve semestre de chegar a cair 6 questões na prova. Então aqui é um conteúdo bem importante para você poder se atentar, porque pode ser a tua salvação. Porque ética, quem estudar direitinho e tiver bom senso na hora da prova, consegue acertar as questões. Então quem lê o código de ética e entendeu direitinho a parte dos deveres, das obrigações, o que é vedado ao contador, acerta essas questões na prova aqui. Aqui são questões boas, são questões bem boas. E, gente, como aqui vocês já viram muita coisa, eu tiraria aqui o sábado e o domingo para poder fazer uma boa revisão de tudo que você estudou aqui ao longo dessas 4 semanas, porque tem muito conteúdo aí. Teoria geral e normas são as disciplinas mais importantes da prova. Depois dela vem auditoria, ética e perícia. Por que, Oswaldo? Porque são disciplinas teóricas, não tem lá cálculos mirabolantes, é mais teórico do que prático. Quem estudar direitinho consegue acertar essas questões, tem uma alta probabilidade de conseguir acertar e serve de gordura, porque teoria geral e normas cai de 25 a 28 questões na prova. A auditoria, ética e perícia cai em média de 7 a 9 questões na prova do exame de suficiência. Vai depender se o pessoal vai ou não esticar na disciplina de ética, porque auditoria e perícia
vamos girar em torno de 2 ou 3 questões. Tipo, se cai 3 de auditoria, cai 2 de perícia. Se cai 3 de perícia, cai 2 de auditoria. Eles vão ficar mesclando uma questão a mais ou a menos em perícia ou auditoria. E ética é o que tem um boom às vezes, né? Via de regra são 3, mas já chegou a cair 6 na prova. Se cair mais, ótimo, né? Porque ética é sempre uma disciplina gostosa de acertar as questões na prova. Mas se prepara aí para pelo menos 3 questões de ética na prova. Então aí você já tem em torno de 7 a 9 questões de gordura, caso você erre das disciplinas principais. Percebe? Então tá aí o cronograma. Entendo que, do jeito que está aqui, já tem uma boa bagagem para você que quer estudar sozinho. Se você quiser estudar sozinho, está aqui o cronograma. E vou disponibilizar para vocês aqui embaixo, no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar já para poder fazer o download dele. Deixa eu só organizar ele aqui para poder disponibilizar para vocês. Peraí. Que eu libero para vocês aqui o cronograma para vocês poderem baixar. Pronto, beleza. Pronto, vai estar no link, vai estar aqui disponibilizado na descrição do vídeo. Você pode clicar para poder fazer o download dele. Para você que vai estudar sozinho, siga esse cronograma, vai ser muito importante para você, já vai te dar um norte bom. Se você já tomou sua decisão e vai querer entrar na turma Ninja de aulas ao vivo, não precisa baixar esse cronograma, porque você vai ter um cronograma específico das aulas da turma Ninja de aulas ao vivo. E aí você vai seguir a nossa programação com o nosso cronograma. Né? Quando for no primeiro dia de aula, você vai ter acesso a esse cronograma para você poder baixar. Beleza? Então não se preocupe com o cronograma. Esse aqui é específico para quem vai estudar sozinho. Se é seu caso, beleza. Se você já tomou sua decisão e vai estar com a gente, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode clicar para você poder entrar no nosso grupo de alunos da turma Ninja de aulas ao vivo. E aí lá eu vou trazer mais explicações de uma forma mais detalhada sobre a nossa programação de aulas, quando vão ser as aulas, as apostilas, o material que você vai poder baixar, o horário de cada aula que eu já expliquei, enfim, vou trazer mais alguns detalhamentos para vocês aí, dessa nossa jornada que a gente vai iniciar juntos a partir de quinta-feira. Então entra no grupo do WhatsApp, porque vai ser por lá que eu vou mandar o link de inscrição na quinta-feira, às 8 horas da manhã, para você poder fazer a sua matrícula. Combinado? Beleza? Então é isso aí, galerinha. Finalizamos o plano por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido legal para vocês. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Essa foi a minha 4ª tentativa. Eu estudava por estudar, assim, hoje eu vou estudar um pouquinho, mas eu não tinha um foco, eu não tinha quais as matérias que eu tinha que estudar mais. Eu ficava triste porque eu estudava, mas não era... Com essa última tentativa eu vi realmente o que é estudar mesmo. E o que acontece? Foi vindo tudo na cabeça naturalmente. E foi dando certo, e eu comecei a achar até estranho, professor, porque eu fazia e achava a questão rápido, sabe? Eu fiquei, sabe quando você fica meio desconfiada? E assim foi indo, a gente foi fazendo. Eu lembrei muito a hora da controlada e controladora, eu lembrei muito, né, do chifre do senhor, eu lembrei do senhor falando do análise, né? O exame era análise, parecia que eu via a sua voz falando comigo. Eu acertei 40 questões. E, professor, eu queria falar uma coisa com o senhor no último dia de aula. A gente se despediu, né? A turma Ninja se despediu, todo mundo ficou muito emocionado, até mesmo o senhor. Eu queria ter conversado com o senhor aquele dia e não teve jeito. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. A minha carteirinha, quando ela chegar, ela vai ser o elo do senhor comigo. Então, todas as vezes que eu pegar minha carteirinha do CRC, eu vou lembrar do senhor para toda a minha vida. Porque se eu tirei essa carteirinha, né, que ela vai chegar, foi por mérito meu, mas com a sua força. Então, aquela carteirinha, na hora que eu pôr ela na minha mão, ela vai ser o elo da Paty com o Oswaldo Ninja. Então eu quero te agradecer muito, muito mesmo por eu ter conseguido.